Salve, pessoal! Olha, hoje nós vamos fazer uma abertura diferente. Você me acompanha aí. É 2 minutinhos. Solta o corpo, levanta aí na sua casa. Solta os ombros. Solta os braços, as pernas. Solta comigo, gente. Eita, nós. Solta. Respira fundo. Respira fundo, faz assim, ó. Levanta os braços, respira fundo. Solta. É 2 minutinhos. Solta o corpo. Solta a cabeça, os ombros. Solta. Diferente hoje, gente. Começa diferente. Você não esperava isso não, né? Mas é assim, ó. Solta. Solta a tensão. Solta o mundo. Solta os braços, solta os ombros, solta o tronco. Paga mico comigo, gente. Paga. Isso, solta o quadril, solta o peso do mundo, solta o chato da família, solta a boca dos outros. Manda tudo embora, os urubu que ficam em volta de você, falando que você não vai dar certo na vida. Todas as besteiras que você escuta, solta. Isso aí, gente. Bem-vindos. Vocês não esperavam por essa, né? Solta. Olha, a gente começou com uma brincadeira bioenergética. Serve, pessoal. Serve. Calunga de novo. Bem-vindos a esse tema, né? Nós conversamos da última vez, né? Eu em mim. É bom a gente lembrar esse tema, gente. Porque eles, às vezes, o dia a dia, a vida, ela convida a gente a tanta coisa. Quando nós vai ver, nós está tudo perdido. Nós se perde na gente mesmo, se perde nesse mundo, na cabeça dos outros, na conversa dos outros. Quando vai ver, a gente já foi e nem percebeu, né? Então, o eu em mim é importante nós sempre estar presente para trazer para vocês, né? Isso aqui que nós fizemos, tá? Eu vou falando e aí eu não... Nós fizemos uma bioenergéticazinha, né? Uma coisinha assim para soltar a tensão, soltar os braços, soltar, né, as energias que ficam impregnadas, paradas no ser, né? É uma meditaçãozinha ativa, né? Só para soltar, sem vaidade, sem problema de pagar mico, né? Tem que pagar um pouquinho de mico para ver se essas energias que tá parada, estagnada, tensão no ombro, né? No pescoço, na mandíbula aqui do seis, fica tudo preso, retido, né? Que você fica assim, né? Esperando o próximo golpe da vida, né? Gente, a vida, ela é uma maravilha, ela é mágica, mas você precisa saber viver essa mágica, senão fica difícil, fica complicado, né? E é por isso que nós vamos trazendo o trabalho, vamos conversando, vamos trazendo todo dia, né? O menino vai trazendo os exercícios, o lembrete, ó, volta para você, porque o mundo convida, vem para fora, e você fica lá, né? E aí o mundo fica chamando você, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí você acaba indo, né? Mas não mais, né? Porque esse trabalho aqui é um trabalho que fica todo dia martelando na sua cuca, volta para dentro, fica no ser, até que você se acostume com isso, né? Porque você está muito mal acostumado
aí para fora e nada para dentro. E tudo pro mundo, nada para dentro. Você preocupa com os aplausos dos outros e nada para dentro. Você faz tudo pros outros e o vazio fica dentro, né? E não é um vazio, né, de um pensamento, de uma coisa bonita que você se esvazia do mundo e fica em você. Não, é um vazio angustiante, né? Um vazio triste, pesado, né? Por que você fica assim? Porque você fica se alimentando, feito vampiro, da expectativa do aplauso dos outros, de aparecer, de ficar bonitinho, de uma imagem, né? Uma imagem social, né? Que você, muitas vezes, as pessoas, isso é muito comum, tá, gente? Eu vou falando assim, abrindo o assunto, que é para você ir refletindo, pensando. Ei, Calunga, será que você é doido? Será que você não é? Então, eu vou falando, você vai pegando, vai escutando, vai escutando com as orelhas, né? É com as orelhas que você escuta, e aí você vai pegando o que é bom para você, o que não é, o que se adapta, né? Você não fica, você volta para cá, presta atenção em mim, entendeu? Não fica zapeando. Né? Então, você é um hábito social, né, gente? As pessoas, é aquela coisa do que elas apresentam para o mundo, né? O mundo e as suas expectativas sobre você, né? E você fica, né? As pessoas são educadas para ficar muito preocupada, né? Com o que os outros vão pensar, como se os outros fossem grandes sábios, muito sábios, as pessoas são sábios. São sábios, autoridade, né? Você deve respeito às autoridades, né? Você se comporta como se fosse um aluninho numa classe de aula. Ninguém pode arranhar a sua imagem, que você já perde a estribeira, já fica doidão, né? Quer responder, quer brigar, né? Quer jogar a energia para fora e responder que isso não pode ser falado de mim, que as pessoas não podem falar de mim assim, que eu tenho uma reputação a zelar. Né? Tá vendo? Ai, Calunga, que isso tem a ver com o tema? Eu em mim, né? Quando você faz isso, vai pros outros, tá se preocupado com o mundo, preocupado com o que vão falar de você, preocupado com a imagem que os outros vão pensar de você. O que você acha que você está fazendo? Não é mesmo? Você acaba se ligando em tudo e em todos, menos no ser. Gente. E aí você vai falar, ai, Calunga, mas eu não vou responder, eu vou deixar pra lá, que as pessoas falam mal de mim, e eu vou ficar, e daí? Que vaidade besta, que bobagem, né? Isso é gente que paga suas contas? Paga? Paga suas contas, troca suas fardas, né? Não, acho que não é, né? Se as pessoas pagassem suas contas, tudo mais, ou você ainda assim, né? Considera, mas tem muita gente que não faz nada por você, fala mal do você de qualquer jeito e você vai ficar doido com isso? Que vaidade, que coisa besta, não? Muito besta. E aí, o que acontece, gente, que assim, vocês têm hábitos sociais, mentais, tudo ligado com uma baixa frequência, com uma ignorância de si, com uma perda de energia, com perda de vitalidade, perda de tempo, né? Coisa muito assim, difícil de ser lidada e de você notar que isso que é verdade que eu estou falando, se você não mudar de hábito, né? Se você não falar assim, será que o Calunga tem razão? Será que só o fato de eu ficar discutindo, de eu ficar tentando me defender, isso quer dizer, então, que eu não confio em mim, que eu não confio na minha energia, na minha força, que eu não confio naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, e aí eu fico me defendendo, se eu me defendendo, então, quer dizer que eu, na verdade, no fundo, ao me defender, ao fazer força para me fazer entender, é porque eu, no fundo, não confio em mim e não sei quem eu sou? E será que se eu mudar tudo isso e largar todos esses hábitos besta, eu simplesmente vou viver muito bem a minha vida? Sem ninguém me incomodar? Será? Você tem que fazer essa pergunta, mas logo depois dessa pergunta, você tem que fazer uma mudança no ser, né? Gente, se você não fizer uma mudança,
não vira uma verdade. Se você não sentir na sua pele, você não vai constatar. Se você não constatar, cientificamente, o que é, gente? É você simplesmente passar pela experiência. Vocês gostam muito de falar que só acredita nas coisas que são provadas, que não é você mesmo, não prova nada, né? Você fica no mundo da teoria, fica teorizando. Ai, quanto que é bonita as teorias, né? Como tem tanta teoria por aí e você de fazer alguma coisa com você mesmo, nada, né? Aí a sua teoria é uma crença. Olha que interessante, gente. Você acredita no que os outros te disseram. Você não passou pela experiência. Você não constatou você mesmo. Você só aceitou uma verdade pronta, né? E é muito interessante você observar os vídeos aqui desse perfil, observar o que eu estou falando, você vai perceber que nós estamos convidando você a praticar. Não é você ficar sentado escutando o menino, né? Escutando o Calunga. Às vezes a menina vai aparecer aqui, então nós vamos pegar essa menina, hein? Olha, eu já falei uma vez, vou falar de novo, nós vamos pegar ela. Enfim, não é para você ficar parado pensando assim, nossa, o Calunga tem razão. Nossa, o Marco tem razão. Não, não é não. É para você pegar, experimentar, fazer as coisas, sentir, né? Escutar as coisas, refletir, tentar praticar, tentar botar no seu caminho, no seu dia a dia, para sentir, que senão não faz sentido. Você não usa, não é verdade, e aí você não sente nada, e não é científico. O que é científico? Aquilo que você vive, aquilo que você experimenta, né? Você gosta, enche a boca para falar um monte de verdade que você não viveu. Você enche a boca, vou repetir, você enche a boca para falar verdades que você não viveu. Você defende coisas que você não viveu. Você está carregado de crenças limitantes e coisas que você não viveu e que você defende com unhas e dentes como se fosse verdade, mas você não viveu, não sentiu, né? Então, essas coisas precisam ser ditas, porque você não está no você. Quando você está vivendo uma realidade programada, manipulada, né? Você entrou no bonde do Tigrão e está lá, né? E ó, a campainha no meio da live, vê se pode, gente. Ah, meu Deus do céu, tem que dar um jeito nesses dois. Ó, avisa, eu vou ter que parar essa live, será? Que eu vou ter que parar para avisar a menina que tô com a campainha? Não vou ter que fazer isso não, gente. Olha que coisa. Se nós estivéssemos no teatro, essas coisas não aconteciam. Olha o barulho dos caramelos. Olha que coisa maluca esses dois. Dois, né? Cortou até meu raciocínio. Olha lá. Olha que loucura esses dois, gente. Ah, meu Deus do céu. Que barulheira, não? Olha que coisa inusitada que a vida faz, gente. Não tem problema não, nós vamos continuar. Vocês estão me escutando bem aí? Ó os cachorros como gritam. Olha, vocês têm cachorro que grita desse jeito aí? Se tiver, escreve no comentário depois, tá bom? Bom, então, você tem que viver as coisas, experiência, né? Para sentir que é verdade. E quando você não faz isso, você está vivendo uma realidade programada, vivendo uma coisa que foi engendrada, que vocês criaram junto com a consciência coletiva, né? Que vocês imaginaram no astral, né? Programaram um monte de coisa, fizeram promessa com os parentes, com os amigos, com as coisas, para ter uma jornada heróica que você programou no astral, né? Essa jornada que tem modelos de certo e errado, de sacrifício, de merecimento na base da luta, um monte de dificuldade, né? Que você programou. Aí você vai falar assim, mas Calunga, se eu programei, então agora eu tenho que viver. Se você fizer isso, você é um grande do bobaião, né? Que você está aqui e eu estou te dizendo, olha, despertar, né? Ampliação da consciência, esse tipo de coisa. E nesse nosso caminho aqui, você pode sair do bonde do Tigrão, né? Você está lá com as cachorras, as preparadas, o baile todo, né?
essas coisas. Sai do bonde do Tigrão e volta pro ser, né? O que eu vou falar, né? Você com a crença coletiva, você está vivendo as consequências dessa crença coletiva, né? O menino já falou aqui para vocês, vou repetir, né? Muitas capacidades de vocês ficam enterradas, fica soterrada debaixo dessas crenças, debaixo dessas coisas, né? Então, é importante você compreender que você é um fenômeno da natureza muito especial. Mas quando você se coloca numa posição extremamente igual a todos, todo mundo é igual, Calunga, todo mundo é igual. Não é. Você gosta dessa ideia bobalhona, nada na natureza é igual, você pode querer achar que todo mundo é igual, não é igual, tá? Não é, a natureza não repete nada, não repete um grão de areia, vai repetir você. Você é especial, mas você pegou e acreditou num monte de besteira e está vivendo as consequências disso, né? Então, quando você começa a perceber, olha, Calunga, verdade, eu entrei numa escolinha, parece uma fábrica de robozinho, tudo igualzinho, como o menino gosta de dizer. E aí, eu percebi, né, que eu me enfiaram um software na minha cabeça, e como é programável, autorrealizável, né, e a coisa se volta contra mim. Por quê? Porque eu tenho um monte de crença negativa, limitante, autorrealizável, crenças que você pegou, engoliu como verdade, você vive e confirma, cada vez que você resmunga, confirma mais. Você está numa realidade virtual que vocês gostam, autorrealizável. Eu tô chique, não tô, gente? Eu tô aprendendo com o menino também, viu? Que ele gosta de umas coisas meio tecnológicas, meio psicodélica, né? Aí ele põe umas palavras, arruma uns jeitos, coloca uns jeitinhos dele, é muito bom. E eu tô aprendendo, hein? Olha como ele aprende coisa. Eu também aprendo junto, viu? Nós aprendemos tudo junto. Eu vou repetir esse conceito. Se você escreve no seu caderninho, toma nota aí, viu? Toma nota aí, eu sei, tá? Eu tô de olho no sei. Eu sei que você tá com um caderninho na mão. Anota. Você vive numa realidade autorrealizável. Mas escreve do jeitinho que eu tô falando, tá bom? Autorrealizável. Através das suas crenças, você vive, confirma. Quando você resmunga, reconfirma. Quando você sente, confirma outra vez. Aí você resmunga outra vez, vive outra vez, né? Resmunga, o que é, gente, que eu tô falando? Você fala para você mesmo, tá vendo? É isso mesmo. Você fala por dentro, você fala com a boca, você fala com o pensamento, você fala com a atitude, né? Porque você viveu uma experiência, aquilo passa a ser verdadeiro para você, né? Aí o problema, tá? Problema das crenças coletivas é isso. Porque quando você tem uma experiência que você confirma no você e confirma na outra pessoa do lado, aí que fica uma coisa assim difícil para sua cabeça. Para ela pegar e falar, tá vendo? Olha, viu? E com ele também. Tá vendo? Você tá querendo inventar o quê com esse Calunga, com esse pessoal maluco? Eles estão falando que se você ficar na sua, você vai viver uma coisa diferente. Você é doido. Olha pro seu lado. Olha os malas do seu lado, tudo fazendo tudo igual. E a consequência é a mesma. A consequência é a mesma. Entendeu? A consequência é a mesma. A cabeça vai ficar falando. Entendeu? Mas como é que você sai disso? Se é autorrealizável e está todo mundo educado na mesma jeito, mesma coisa, mesma crença, achando que só tem a mesma coisa, mesmo país, mesma rua, mesma... Como é que você vai sair disso, gente? Hein? Você tem um monte de testemunha do seu lado. Um monte de testemunho de Jeová do seu lado.
empurrando a verdade deles goela abaixo, tocando sua campainha todo dia, falando, olha, é isso mesmo. Aí você liga a televisão, hoje menos, né? Porque ninguém mais tem paciência para assistir televisão, né? Só os velhos mesmo que assistem televisão, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Aí você liga a televisão lá, as pessoas falando aquelas verdade. Aí você pega o seu smartphone e um monte de verdade, né? Isto é a verdade, isto é a verdade. A verdade é que vai vir um monstro espacial, vai resumir vocês a poeira, né? Vai acontecer um monte de desgraça. Sempre desgraça, né? É o que esse povo sabe dizer. Só que esse povo, né? Pois é, né? Aí eu venho aqui dizer para vocês, olha, tem um monte de realidade. Qual você vai escolher? Qual que você vai escolher? Tem um monte de realidade. Ah, Calunga, como é que eu faço para não aparecer uma realidade horrorosa para mim? Ué, fica no C. Pare de acompanhar as notícias, os monstros, as pessoas que ficam falando em volta do C. Olha o governo, olha a ameaça do espaço sideral que está chegando aí. Agora virou uma nova moda, né? O menino às vezes dá aquela zapiada, aí aparece assim a notícia, ele passa por cima, que não quer nem saber, né? Não é besta, né, gente? Né? As últimas vezes que aconteceu isso, né, de uma maneira assim mais global, digamos assim, para não falar as palavras, o menino e a menina ficaram longe disso, não queria nem ver nada, não escutava nada. Por quê? Você é o aparelho sensível multidimensional. Oh! Ei! Ah! Acorda aí! Você é o aparelho sensível multidimensional. Tá difícil entender isso? Não, acho que não, né? Eu não tô brigando não, viu, gente? Eu tô vendo se vocês acordam, que eu fico muito parado aqui, daqui a pouco vocês estão assim na frente do celular. Ei, você que é o aparelho multidimensional, entendeu? O que você sente, o que você vê, o que você vive, é o alimento da sua energia no ser. Entendeu? Compreendeu? A tecnologia da criação, ela pegou todas as capacidades, tudo, enfiou no você. Você é sensível a tudo que você vê e a tudo que você toma contato. Tudo. Você não tem que ficar fazendo pedido para os espíritos, pedido para guia, pedido para ET. Você é a potência junto com a natureza da vida. O seu corpo é o templo. A sua energia é sagrada. Aquilo que você come, o que você faz com você, aquilo que você vive no agora, é aquilo que você está dizendo para o todo. Eu mereço. Tá bom? Então, como é que você vai expressar isso acreditando num monte de urubu que está do seu lado falando o tempo inteiro besteira, catástrofe, coisa de louco, querendo te carregar para uma realidade de porcaria, né? É isso que esse povo faz, gente. Vocês sabiam disso? Mas eu falo isso para te acordar. Não é para falar, eles são loucos. Não, eles são meio loucos, né? A gente fica meio louco aqui. Vamos falar a verdade, né, gente? Que vida maluca que nós leva aqui, vocês, né? A gente fica aqui olhando só de zóio, né? Só vendo vocês aqui, ó. Nossa, que época louca que vocês estão vivendo, hein? Nossa, ó, em um ano tudo muda. 2 anos, então, nossa, tudo muda, né? Que época maluca que nós estamos testemunhando aqui na criação, e vocês aqui nessa coisa que está se transformando uma belezura, uma maravilha, né? Tanta facilidade na mão de vocês, hein? Que coisa boa, não? Você pega o celular aqui, faz uma pesquisa, ninguém mais pode te enganar, por exemplo, né? Você pega ali a inteligência artificial, você põe lá tudo que você precisa saber e vem na hora, e é uma coisa maravilhosa, que você não precisa, daqui a pouco os advogados vão tudo ficar aposentados.
Por quê? Porque a lei está na mão, ó. Tem mais como enganar, né? Então, vocês volta para vocês, entendeu? É um caminho sensível, que ele precisa ser de cultivo, precisa cultivar essa volta. Uma volta, ela pode ser feita gradual, ela precisa ser constante. Então é muito bom a gente vir aqui de 15 em 15 dias falar para vocês, ó, porque do trabalho que eu faço aqui, né, com os meninos, é um trabalho, um formatinho diferente, porque nós vem assim, eles vêm, ou eu também, né, o pessoal aqui da equipe espiritual, vem com uma espécie de monitoria para vocês. Essa é a verdade, a realidade, né? É tipo um monitor para vocês, todo dia falando, ó, e volta para dentro. Não liga pro povo não, deixa eles falar sozinho, deixa eles bravejar, deixa seus parentes falar mal de você, deixa as coisas acontecer. Por quê? Porque se você ficar no orgulho, querer defender a sua personalidade, que não sabe merda nenhuma, que você está aprendendo agora, voltando para si, você vai ligar neles. Mas Calunga, eu fico nervoso, eu fico bravo quando fala de mim, fala as coisas mais de mim, quando me provoca. Você fica bravo, sim. Eu sei que você fica bravo porque você ainda não entendeu, que você ainda não compreendeu que por trás dessa braveza, por trás dessa coisa toda, tem uma personalidade muito fraca, muito machucada. E você está dando energia para ela ainda, né? Você é muito maior do que só essa personalidadezinha que você está aí, né? Você tem capacidades, você tem telepatia, você tem sensibilidade, você tem uma série de coisas aí que você nem imagina, mas como ela está misturada com esse povo todo, e você fica aí, né, confuso, levando tapa na nuca, você mesmo pergunta quem foi, pá, quem foi, foi você, né? Você está confuso, e aí você é provocável, e você responde, aí você entra naquele barraco, e aí tudo fica embolado. E você não consegue perceber sua sensibilidade, você não consegue perceber as coisas da vida, você não consegue perceber as oportunidades que surgem por você não consegue transformar a sua vida no momento do agora, né? Porque você está muito ainda preso em crenças, em coisa muito primária, em coisa muito rasa da realidade, né? E nós estamos trazendo aqui para você, olha, a vida é múltipla, acalma seu coração, volta para você, larga esse povo, não responde, você é maior que tudo, você é médium, você é uma centelha divina. O pessoal gosta de falar uns nomes bonitos, né? No esoterismo brasileiro, né? Você é uma centelha divina, no momento você é uma pentelha divina, né? E eu estou tentando explicar como que você é uma centelha divina. Você mas você sendo bobaião, você sendo respondão, barraqueiro, justiceiro, né? Porque esse mundo é muito injusto, você tem que lutar pelos pobres, pelos fraquinhos, né? Pelos doentinhos. Você fazendo isso, você está fazendo contra a natureza. Calunga. Você tá doido, Calunga? Você tá falando que se preocupar com os outros, com os fraquinhos, com os bonitinhos, que você tem que fazer coisa bonitinha, que você tá indo contra a natureza? Você tá com uma crença, um dogma na sua cabeça, um dogma religioso, disfarçado de muitas coisas, né? Você, Calunga, eu não sou católico. Você não é católico, mas você entrou num clube qualquer, e nesse clube você tem que posar de alguma coisa bonitinho, fazer bonitinho pros outros, fazer caridade, porque você no fundo acredita que tem alguém tomando nota do seu comportamento. Não tem. É a sua energia, é a sua vida, as suas coisas, não tem ninguém tomando nota, você não vai tomar 10 no caderninho ou 0, não tem isso. O que tem é a consciência, né? Faixas de consciência, faixa de experiência, cada um na sua, cada um nas suas coisas, né? Tem a lei cósmica, tem a ética cósmica, que é o seguinte: quando você volta para você ativa suas capacidades, sua criatividade, suas coisas,
Você não precisa lesionar ninguém, não precisa ser agressivo com nada, nem com ninguém, nem roubar nada nem ninguém, porque você começa a manifestar umas coisas, uns dons, e a natureza da vida começa a convergir para você, para o seu caminho, abrindo portas, dando inspiração, trazendo situações que são mais favoráveis aos seus projetos pessoais que você tem, né? Que é do coração, que é do amor que jorra de você. Não tem nada a ver com caridade, não tem a ver com os outros, não tem a ver com nada, tem a ver com você. Tem a ver com os seus dons, com as suas capacidades, com as suas tendências, com o seu prazer de viver no agora. Tem a ver com o seu prazer de viver no agora. Você deve satisfação apenas ao seu espírito e mais ninguém, né? Ai, que cruel, Calunga, você é muito cruel. Ué, vai reclamar com o chefão, não fui eu que inventei. Não fui eu que inventei isso não, gente. Aliás, se você quiser reclamar, olha para o espelho, porque o chefão é você mesmo. O pessoal fica falando, ai, planeta prisão, jogaram nós aqui, ai, o ZT, ai, o Nibiru, ai, viemos de Capela, jogaram, fomos exilados de Capela. Um monte de historinha besta, né? Ah, vai, gente, pô, por favor, chega dessas besteiras, né? Pô, vamos parar, né? Vamos parar de criar realidade autoconfirmável e aí as coisas se autoconfirmam e nós ficamos contando historinha besta para ficar romantizando, para ficar imaginando. Ah, para, né? Ah, e outra, né? Aí tem umas histórias com fundo pesado, uns fundo negativo que é para botar mais culpa na gente. Aí nós somos exilado, né? Porque fomos maldosinho, né? Tudo maldosinho e aí nós fomos punidinho, E aí nós somos o quê? Tudo ratinho, né? Tudo para diminuir a consciência de nós, né? Falar que nós tudo é besta, que nós tudo é bobão, que nós não merece nada, que nós merece só levar no lombo, sofrer para ter uma vida digna um dia, né? Essas conversas bestas, né? Vamos parar com essas besteiras, né? Esse trabalho, eu estou falando assim que é para você enxergar. Qual que é o fundo que faz a forma? Que o menino bolou esse esquema para vocês, né? Fundo que faz a forma. Você tem que prestar atenção. Se o seu é o contato, é o sensível, é o aparelho multidimensionar que está aqui, vivendo as experiências autoconfirmativas, se você é tudo isso e você não prestar atenção no conteúdo que você tem, né, teórico na sua cabeça, você vai repetir os padrões. Por quê? Porque esse conteúdo teórico influencia o seu comportamento, influencia a sua vida. Então, é um trabalho delicado que você precisa ter com você para poder discernir as ideias que são suas, as ideias que são do povo, né? Eu em mim, quer dizer, eu vou me desimpregnar, né? Ah, eu estou roubando as palavras do Luiz. Luiz veio dar uma aulinha para eles aqui antes dessa live, eu estou roubando as palavrinhas dele, tá, Luiz? Então eu tenho que desimpregnar desse povo, né? Desimpregnar dessas ideias, mudar o comportamento, dar um suporte para a sua persona, né? Você está fazendo as coisas no dia a dia aí, você tem que dar um suporte para você, né? Botar uma postura, bancar, né, a sua posição, mostrar que você é digno. Para quem? Para você mesmo. Mas aí não tem a ver com uma coisa egóica, sabe, gente? Defensiva, lutar para ser escutado, esse tipo de coisa, porque confirma que você não se escuta. Confirma que você não se apoia. É simplesmente uma postura de firmeza, de se identificar com algo digno e maior, né? Algo que toca o fundo do seu ser para dizer assim, nossa, eu sou digno, eu mereço o melhor. Eu mereço me dar o melhor. Eu mereço me colocar em primeiro lugar, né? Assim, gente, a ética cósmica, nesse sentido, é uma ética que é muito maior, porque quando você se coloca no ser, é natural, né? É natural você fazer um trabalho legal, gostoso, você está feliz, daqui a pouco você compra mais coisa, aumenta as suas empresas, aumenta os seus negócios, aumenta a sua luz, a sua inspiração, aí você contrata gente, amplia, faz mais coisa, inventa coisa, né? Isso é um movimento no mundo positivo, construtivo, elevativo, né? Eleva as pessoas, eleva o ambiente, eleva o seu espírito, mas você precisa dar esse apoio para você, né? Você veio aqui
se enganou, se engambelou, como eu falo, né? Fez um monte de trato mastar e agora você tá querendo romper com tudo isso e ser uma pessoa mais feliz, né? Você quer ampliar sua consciência, não é isso? Não é essa história, gente? Ah, eu quero expandir minha consciência. É o despertar. É o despertar. Ninguém fala para você que você tem que despertar só para você e largar todo o resto, largar de ser cristão. Largar de ser bobão, largar de se importar com os outros. Gente, largar de se importar com os outros. Pois é, né? Aí o cara olha isso aqui e fala, Calunga, que coisa, hein? E eu aprendi que se eu fizer isso eu sou egoísta. Você aprendeu isso pra você, né? Normal, né, gente? A vida é assim. A gente vai criando as coisas na dinâmica cósmica, que assim a gente vai... É um mosaico, né, gente? A nossa história, a história da humanidade, é um mosaico de tentativas, de criações, de mudanças, de transformações, de tragédias, de comédias, e o todo dá risada de tudo, e vive através de todos, e vive através das desgraças, das criação, das coisas boas, da abundância, da miséria, da secura do deserto, da água do oceano, da água dos rios, de tudo, das florestas, tudo é o todo, tudo é vida, tudo é sentimento, né? E nós vamos criando essa situação toda, inclusive social, tudo, mas existe o retorno à essência, né? Existe o retorno da consciência que pega e se expande no meio social, por exemplo, e fala, meu Deus, eu estou procurando fora, sempre foi em mim, eu sempre estou procurando um Deus lá fora, no céu, sou eu crio junto com, eu tenho a capacidade, junto com toda a natureza, de transcender, de mudar, de transformar, né? Então, não é essa a conversa? Então, nós estamos aqui para dizer para você como fazer isso, sem segredo, né? Sem enrolar você, mas tem um preço, né? Porque se você é consciência, se você é poder, faz sentido você achar que o outro não é? Faz sentido você achar que uma pessoa que está acamada, doente, não é? Ela é também, mas ela não está expressando a máxima potencialidade dela ali naquela situação. Aquilo ali é uma experiência que a alma dela quis viver, quis programar, quis sentir. E você não é responsável por ela, né? Mas os dogmas, as coisas, comprometer a consciência de vocês de tal modo que você sente um impulso interno de se comprometer com os problemas dos outros. Não tem ninguém olhando para isso, né? E o despertar, a ampliação, expansão da consciência é a sua consciência. E para você realmente fazer isso, você tem que se desimpregnar disso tudo. Você tem que ficar na sua. Ah, mas que crueldade. Bom, tudo bem, você faz o que você quiser. Eu estou ensinando. Eu não estou obrigando. Eu não estou encostando uma arma na sua cabeça falando, se você não fizer isso, você não vai expandir sua consciência. Eu estou simplesmente te dizendo, isto tudo é ilusório, a pessoa programou aquela situação, você não tem culpa, você não é responsável e não tem ninguém anotando suas boas intenções, né? Se você faz uma coisa de coração, se você dá um acompanhamento, tudo bem, né? Mas estou ensinando você. Ao fazer isso, ao se comprometer com as pessoas, você está retroalimentando a sua realidade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que é para vocês refletir. Você pode ver. E eu já tinha falado disso na outra live, mas eu não ampliei. Agora eu quero ampliar para você, né? Existe muito fenômeno de autocura que a pessoa é encostada na parede. Você sabe o que isso significa, né? Que a vida encostou a pessoa na parede, ou você toma uma providência ou você vai embora. Aí a pessoa curou, né? Como eu falei da outra live. Por quê? Porque foi encostada na parede. Muitas não conseguem, outras tantas se curam. Por quê? Porque ela se isolou. Entendeu, gente? Ela se isolou. Ela ficou isolada, ela teve que resolver com ela, com a energia dela. Não, eu vou mudar isso aqui. Se eu não mudar isso aqui, eu vou... né?
cair fora, né? Para não dizer outra coisa, né, gente? E aí, a pessoa se isolou, ela teve que fazer um isolamentozinho. Porque se ela deixar escutar os médicos, o médico fala, que nem o caso que eu falei do menino, né? O menino gosta de um rapaz aí que trabalha com autoconhecimento, que eu já tinha falado na outra live. Esse rapaz foi encostado na parede, né? O acidente que ele teve encostou ele na parede. E se ele escutasse os médicos, se deixasse levar, se deixasse impressionar, ele não ia conseguir se curar. Não ia não. Ele ia ficar lá. Ia ficar nas cadeiras de roda. Mas ele se curou. É capacidade que todo mundo tem. De se curar, de se transformar, de se renovar, de rejuvenescer, né? Mas como rejuvenesce, como cura, como não adoece mais, colada na tragédia do mundo. Não dá, não combina. Percebe, gente? Vocês percebem que coisa boa só é coisa boa com coisa boa. Coisa ruim não traz coisa boa. Ai, Calunga, que besteira! É, mas quando você pega e fica alimentando no seu inconsciente de catástrofe, coisa negativa, notícia ruim, ideias limitantes da vida, quando você pega, fica falando que vai dar tudo errado, que a economia está um lixo, que o presidente é horroroso, que tudo é uma porcaria, você está dizendo para a vida, através dos seus comentários, das suas crenças, da sua atenção, que a sua realidade está presa exatamente neste nicho. Compreende? Você é o aparelho multi-hiperdimensionar da natureza com todos os potenciais multidimensionar. Falei bem arrastado, né, gente? Que coisa, não? Tô piorando. Você é tudo isso, né? Aí você pega, ao invés de alimentar coisa boa, prestar atenção em coisa boa, escutar música leve, fazer coisa boa, comer comida boa, vestir uma roupa legal para você no agora, ficar bonitinho no agora, fazer as coisas que você ama, tocar um violão, cantar uma música, fazer uma equação matemática que você ama, fazer as coisas que você ama, alimentar o bem. Alimentar o bem no você. Eu não sei qual que é o seu bem, eu tô falando gerar, que é para você entender que isso é individual, isso não é uma regra coletiva. Por isso que o eu em mim é uma coisa extremamente importante você lembrar, porque ninguém fala isso para vocês. As pessoas ficam tentando arrumar uma regrinha de 3, faça assim, faz assim, faz assim que vai dar certo. Não, é individual. Você, com seus gostos, com essas coisas, pega e descobre o que é bom para você, alimenta para você. Você está alimentando o seu sistema íntegro. Né? Holístico, o pessoal gosta de falar holístico, né? Você está retroalimentando, você está botando para dentro ideias, hábito, comida, roupa, sensação, vivência boa, positiva, construtiva. Se você não faz isso, você está onde? No negativo. Como é autoconfirmativo e você tem testemunhas de Jeová do seu lado, um bando de xerocado, um bando de alucinado xerox do seu lado, o que a sua cabeça faz? Ela testemunha, tá vendo? Tem um monte de gente falando que é verdade, então deve ser. Não é possível. Olha, tem uma coisa muito engraçada que o menino bolou lá, ele tem tanta coisa, que ele já viveu tantas coisas junto com a menina, assim, sobre autoconhecimento, né? De estudar, de perceber, de testar e tal. E tem uma coisa que ele falava assim, que as pessoas, a nossa cabeça, ele está muito certo nisso que ele fala, viu, gente? Muito certo. A nossa cabeça, ela quer um senso de proteção. Ela quer proteger essa identidade a qualquer custo. Aí, quando a gente está assim, né, meio hipnotizado na vida, vendo as pessoas falar um monte de verdade que elas não viveram, elas só estão repetindo feito papagaio, aí, a cabeça, ela fala assim, inconsciente isso, viu, gente? Ela fala assim aqui dentro, nossa, não é possível que tem tanta gente falando besteira indo para o lado e pular no abismo. Não é possível que tá tanta gente assim enganada. Por isso que às vezes é tão difícil para vocês pegar e voltar para o eu em mim, né? Porque a cabeça, ela fala, oi, olá, hein?
ou você está perdendo as estribeiras. Ela começa a criticar, né? A cabeça. Ah, Calunga, minha cabeça então é ruim? É. Ela não é sua aliada. Ela é aliada do sistemão, né? Então, quando você começa a ficar muito na sua, a cabeça começa assim, oi, que isso? Que história é essa? Você vai ficar na sua? Você não vai no almoço de domingo, pessoal, comer macarronada com frango assado? Fala besteira? Você é louco? Tá todo mundo indo, você não vai também? Oi. Entendeu? O que a cabeça virou? Ela virou o menino gosta. Tô pegando isso dele, hein? E tô pegando isso dele e tem muita gente que essas alturas também já nem sabe mais do que eu tô falando, então você vai pesquisar. Mas eu acredito que por causa que faz parte da cultura do autoconhecimento, você vai saber do que eu tô falando. A cabeça, ela virou o agente Smith. Ela virou o agente Smith. Ela pode vir pro seu lado. Ela vai colaborar com você. Escuta o que eu tô falando. Né? Senão o menino não colocava os exercícios da frase. Ela vai colaborar com você. Mas no momento que ela começa a criticar você, começa a querer te puxar pro povão, pro bonde do Tigrão de novo, dançar lá, aí você começa a olhar para ela e falar, ô, o que você tá querendo, meu filho? Você tá querendo que eu volte lá? Por aquela bagunça? Aquelas pessoas que só falam mal, que só falam coisa negativa, só fala besteira, fala de política, né? Como se eles fossem os políticos, que eles vão fazer uma revolução na política. Eles sabem tudo, né? Brasileiro sabe tudo, sabe tudo. Tem receita para tudo, sabe tudo. Um bando de parpiteiro, né? Brasileiro é dose. Então, a cabeça, ela inicialmente nos processos de autoconhecimento, ela precisa ser observada com cuidado. Quando ela ficar quietinha, colaborar, ficar bonitinha, ela ficar menos agitada, você vai perceber, né? A meditação, as coisinhas são muito boas para fazer uma higiene alimentar. Precisa fazer essa higiene alimentar todo dia um pouquinho, não precisa ser tudo de uma vez, você não precisa ficar iluminado, santo, aquelas ideias bobas. É tudo boba, né, gente? As ideias bobas que o povo tem de santidade. Então é um monte de bobagem que nós vamos desmanchar tudo, jogar tudo no lixo para vocês entenderem que tudo é sagrado. Mas vocês colados no povo, no bonde do Tigrão, não é legal. A experiência autoconfirmativa confirma nas limitações cíclicas e repetitivas. Quando o menino fala assim, ó, silencia, né, que é o ciclo agora, que é o silêncio que revela. Por quê? Porque especialmente se a voz for negativa, você ao silenciar, ao observar, ao desenvolver a capacidade crítica de observar aquilo que vem, você começa a discernir e escolher. Você coloca um ordenador interno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você passa a ser uma instância diferenciada dentro de você, vendo o que vem, vendo o pensamento que está vindo. Aí você começa a desenvolver a capacidade de falar, peraí, isso aqui? Ah, isso aqui não. Ah, isso aqui é negativo, deixa isso para lá. Aí você começa a perceber o negativo e o positivo, começa a perceber quem que você está imitando, quem que você está... da onde saíram suas crenças. Aí você cientificamente... É estranho, né, gente? Você está falando com o espírito, está falando cientificamente. Cientificamente, sim. Porque você, na sua experiência, você começa a mudar esses pensamentos, ou positivar e não cumprir as ordens. Tem ordem aí. Se você começar a perceber, você vai falar, então, Calunga, é verdade, né? Eu penso um negócio, né? E começo a agir, às vezes, muito puxado por esse pensamento, né? Às vezes eu nem queria, mas eu estou fazendo porque eu pensei, e aí quando eu vou ver já foi, né? Pois é, por isso que você tem que discernir, para você começar a ficar mais independente, você começa a descolar desse povo, dessas crenças negativas, começa a se tratar como digno, como um ser
eterno que você é, como um ser conectado com a energia da vida que você é, como um ser multidimensional que você é, como uma pessoa sensível que você é, né? Aí você começa a agir como tal. E aí você começa a perceber as energias melhor, começa a perceber seu corpo melhor, os seus sistemas começam a se recuperar de uma maneira íntegra, rápida, verdadeira, real. Você vai sentir, vai ser científico, que você vai passar pela experiência, né? Eu estou falando assim que é para mexer com vocês mesmo, viu, gente? Tem muita crença que você não vive. E através do trabalho de autoconhecimento, né? Tem trabalho que você tem a oportunidade de você fazer uma experiência real, né? E tem trabalho que você fica muito mental, e crítico também. Porque às vezes o que acontece, gente, é assim, eu tenho que falar as coisas para você acordar, para você acorda, desperta. Olha, o mundo, ele é assim mesmo, larga o mundo, você não vai, sai desse negócio de ficar querendo salvar as pessoas, salvar as coisas, falar do Nibiru, alertar as pessoas, tá alertando. Ah, mas Calunga, você não tá alertando? Não, eu tô dando aula. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Eu gosto de falar da vida. Eu não quero salvar você. Eu quero te falar, olha, acorda, né? Acorda para o seu poder, acorda para a sua luz. Sua vida pode ser diferente, mas você tem que agir diferente com você. Você tem que ser uma pessoa diferente para essa diferença chegar no você. Você tem que ser uma pessoa diferente e mais natural, mais calma, mais confiante na vida. Ah, Calunga, então eu não me aceito? Não se trata disso. Você simplesmente compreende que você é um ser multidimensional, que veio reencarnando, que você veio contando uma história para você mesmo. Você veio contando uma história para você mesmo, você fez um roteiro, você fez compromisso com as consciências que estão do seu lado, com a sua família, com as coisas que acontecem com você. Tudo que aconteceu com você, você se comprometeu, você fez um roteiro, tipo uma peça, né? E aí, quando você entra nesse trabalho de autoconhecimento, né, e a gente vem dando aula para você, é para compartilhar. O menino, ao fazer isso com vocês, de trazer os exercícios, ele também fica no trabalho. Porque o que está aí fora é muito difícil você ficar nessa vibe, ficar elevado, ficar feliz, ficar realizado, quando o convite negativo é muito forte lá fora, né? Você tem poucas janelas para dizer para você, você é divino de verdade, só que a sua prática diária está impedindo você de você sentir as suas energias, a sua vida, né? Está impedindo você de sentir uma verdade maior. Porque você acreditou numa ficção científica que você montou, né, com a sua família, com as coisas que você conhecia. Era o que você tinha para oferecer. Não tem erro. Né? Nosso trabalho aqui não combate o que está aí. Ele é um compartilhamento de um conhecimento de muita, assim, avançado da consciência. É um compartilhar, não é um combate. Não é um clube do eu tô certo, Calunga tá certo, Marco tá certo, Fernanda tá certo, o resto tá errado. Não, são faixas de consciência, são experiências de consciência diferentes, né? Por isso que o eu em mim, ele precisa do seu apoio, senão ele não nasce, entendeu? Ele não nasce na sua vida. Você fica submetido às ideias do coletivo, fica tudo teórico, você não sente que é uma verdade, isso vira um passatempo besta, que você não resolve nada, não sente nada, e fica só dando risada das minhas piadas, né? Que eu sei que eu sou muito engraçadinho, você me ama, né? Eu me amo. Se você me ama, eu já não sei, mas eu me amo. Né? E perde o sentido, gente. E a pessoa perde a oportunidade de praticar coisas que realmente podem fazer uma diferença na sua vida. Pode trazer mais felicidade, mais saúde, realização, né? Você praticar o seu ofício aí de maneira mais prazerosa, mais criativa, mais leve, né? Mas a leveza traz a leveza, né? Nós esquecemos, às vezes, vocês, vocês, né? A equação da vida é muito simples. Coisa boa traz coisa boa. Coisa ruim não traz coisa boa. Estou falando assim, né, de um modo simplório, para você entender que a leveza que você busca, você precisa alimentar. Você precisa botar essa leveza no você. Você precisa viver o seu dia a dia, resolvendo suas questões de uma maneira mais leve.
Se você não botar uma postura mais leve, mais positiva, mas vai dar certo, eu vou fazer minhas partes, eu sei que eu tenho que fazer, às vezes eu tenho que resolver uns contratos, umas coisas, mas você tem que entrar vestir um sentimento de eu vou dar certo, as coisas vão andar, vai dar tudo certo. Você não pode fazer as coisas com pesar e esperar um resultado leve, quando você não tem uma leveza no seu ser para expressar. Mas o ambiente estimula você a ficar de tal forma que você é como se estivesse numa guerra, né? Tem muita gente que vive assim, vive sempre esperando qual que vai ser o próximo problema que vai chegar, e é complicado, gente. É complicado, por quê? Autoconfirmativo. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Está presente sempre. Meu amigo. Olha, presente sempre. Tem que estar presente como? Com a qualidade da presença, né? A leveza que você tem que trazer para a sua vida, né? Não dá para você querer leveza sendo pesado, né? Lamentando, resmungando. Eu vou lembrar para vocês o conceito autoconfirmativo. Como? É mesmo. Tem um monte de gente em volta de você falando, a realidade é assim mesmo. Observe, depois dessa live, eu quero que você observe durante a semana, né, os seus amigos, né, qual que é o que eles estão falando no fundo. Ó, tarefinha de casa para vocês. Pega e percebe a raiz da mensagem. Não precisa prestar atenção na mensagem. É a raiz, é o que está por trás. É os conselhos sábios. Não tem nada de sábio. Você vai perceber que tem um monte de gente em volta de você, múltiplas vezes falando para você, olha, a realidade é assim. Olha, a realidade é assim. Olha, a realidade é assim. Um monte de gente repetindo essa mensagem através de várias situações do seu dia a dia, né? Várias situações, mas a raiz da mensagem é, isto é assim, querendo te convencer que é assim. Autoconfirmativo, autorrealizável, né? E portanto você inconscientemente vai concordar se você não tiver a capacidade de perceber, de discernir e falar, peraí, não é assim não, é assim para você, para mim não. Por isso que o silêncio que revela está ligado também com esse tema, que você passa a perceber essa instância, né, interior sua, vigilante, que percebe a qualidade dos movimentos, né, psíquicos dentro do você, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo. Aí você começa a perceber, discernir e ordenar e falar por dentro de você. Isso é para você, para mim não. Para mim não. Para mim não. Porque você, afinal de contas, é multidimensional, né? E a sua multidimensionalidade começa a se expressar de uma maneira mais positiva, né? Real, se você desenvolver esta capacidade de se descolar dessa multidão, né? Como, Calunga? Eu vivo numa sociedade, no seu coração, meu querido, minha querida, né? No seu coração, na sua atitude, na mobilização que você dá de energia, de força para sair correndo para socorrer alguém, né? Eu estou falando da sua individualidade, da expansão da sua consciência. Eu sei que tem um monte de coisa que precisa mobilização, que as pessoas vão sair correndo para ajudar umas às outras. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela criatura que está aqui procurando uma expansão de consciência de verdade, que não está procurando dar um jeito na própria vida, é outra coisa. Entendeu? Então, você precisa saber fazer. Não adianta você falar que é um com todo, ficar nesse esoterismo maluco e não compreender a maneira de fazer as coisas para você sentir no seu corpo, na sua vida, e aí a multidimensionalidade que já se expressa na sua vida, mas ela fica engessada, gente.
né? Enquanto você não vai pro eu em mim, ela fica engessada, ela fica dando reboot. Parece que é só um caminho, só uma coisa, que todo mundo tem um monte de testemunho de Jeová do seu lado, falando, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, um monte de papagaio, de pirata, confirmando para você. Aí você não consegue, né? Ó, gente, tem umas experiênciazinhas do cotidiano que pode indicar, né? Tem gente que fala assim, ai, que coisa horrorosa, o trânsito em tal horário, né? Aí sempre tem aquela criaturinha que pega, ah, não enfrentei trânsito, não. Para mim foi rápido, eu cheguei aqui rápido, foi fácil. Não peguei nenhum trânsito, né? Ah, você fala que é sorte, né? E aquelas pessoas que pegam e guarda a carteira num lugar, tem certeza que guardou num lugar. Aí, ela guardou. A carteira apareceu em outro lugar. Às vezes ela nem fala nada, fala, não, se eu falar é capaz de achar que eu sou maluco. Outro dia aconteceu com o menino. O menino pegou, levantou, tomou um banho, falou, vou gravar meu vídeo, que legal, né? Aí ele abriu a gaveta assim e falou, cadê meu pente? Ele deve estar lá em cima, né? Deve estar lá onde eu gravo. Cadê meu pente? Não está aqui não. Abriu a gaveta inteira. Fechou a gaveta. Saiu do banheiro, foi conversar com a menina. Tá, daqui a pouco. Pegou, voltou no banheiro, abriu a gaveta, o print estava de novo lá. A vida vive fazendo essas coisas com vocês. Mas você muitas vezes não está presente para se ligar. Aí você mesmo começa a falar, devo estar louco, né? Besteira. Toda vez eu largo essa carteira aqui, ela apareceu lá, mas é bobagem, devo ter passado aqui, devo ter colocado, nem vi. Ela tem o hábito de colocar num lugar só. Aí é besteira, né? Bobagem. A vida vive fazendo essas coisas com vocês. De coisinha pequena, de pequeno sinal, mas você não está atento. E como você não está atento e está fechado para essa ideia de multidimensionalidade, você pensa que é só uma coincidência, ou que é o Alzheimer, o alemão chegou. Aí você pega, começa a esquecer as coisas, começa a ficar preocupado, as coisas desaparecem de um lugar, aparecem em outro, e você fica achando que é o alemão. É o alemão. A vida faz essas coisas, viu, gente? Ela faz e faz com bastante frequência com as pessoas. Mas tem que estar atento, né? Essa experiência cotidiana. Só estar atento. Então, vou ler um comentário aqui, ó. Como me conectar com os meus mentores de uma maneira mais limpa e clara? Tiago, eu vou te dar a resposta, não sei se é a resposta que você queria. Conecte-se primeiro com você. Não tem conexão limpa se você é o aparelho, tá? Agora eu estou dando uma resposta geral, não estou falando de você, estou falando para todo mundo. A primeira preocupação que você tem que ter é com você, só com você. Se você fica levinho, peraí, gente, tem que botar um negócio aqui que... eu falo demais e aí a garganta do menino tá ruim. Aí, ó. Então, Tiago tá falando, né, menino? Você tem que conectar com você. Você é o transmissor. Entendeu? Não é de lá, não é daqui ou de lá para cá, sei lá como é que você imagina, né, gente? Porque é tudo ao mesmo tempo agora, tá? Da perspectiva, na nossa perspectiva aqui, são frequências, mas é tudo junto, assim, né? E as frequências, às vezes, elas não se misturam, né, gente? Que a gente não é besta. Mas é tudo meio junto, tá, Tiago? Mas eu quero te dizer assim, que não é de lá para cá, é daqui para lá. Vamos botar assim para você entender. É daqui para lá. É você ficando bonzinho, é você ficando leve, é você ficando positivo. Aí sim, entendeu? Entendeu? Mas não é leve, positivo, da positividade, assim, groselha, né? Vamos dizer assim. O que é positividade groselha, Calunga? É aquela que você imagina que seja socialmente bonitinha. Aquela groselha que todo mundo olha em volta e fala, ai, como ele é uma boa pessoa. Não é essa, Tiago. Você tem que ser bom para você.
Olha como é difícil, gente, porque esses conceitos barram no negócio do egoísmo. Entendeu? Você tem que fazer bem para você, comer uma coisa gostosa para você, viver uma vida boa para você, fazer carinho no você, comprar uma roupa boa para você. Você tem que ficar feliz. Você tem que ser uma pessoa feliz, uma pessoa leve. Aí você consegue. É uma coisa que acontece naturalmente, gente. Eles estão sempre em volta de você. Como eu disse na outra live, se você não assistiu, assiste. A live está aqui no perfil do menino. Ela tem 39 minutos ou está no canal Agente da Luz. Por que você virou a cebola que eu falo naquela live? Porque você está recheado de crença, um monte de crença, um monte de ideia limitante, um monte de coisa achando que está tudo muito longe, tudo muito distante. Não está. Os seus amigos espirituais estão em volta de você agora. Você não sente eles muito bem, e agora estou falando para todo mundo, porque você acreditou que não podia. Porque você acreditou num monte de desgraça. Porque você acreditou num monte de dificuldade. Né? E eu estou falando isso porque é legal essa pergunta, Tiago, porque tem a ver um pouco com o tema, que é o eu em mim. Né? E para você ter contato com alguém, você primeiro precisa ter contato com você. Compreende, Tiago? Compreende a lógica? É uma lógica simples. Né? Enfim, é uma lógica simples. Né? Você precisa estar no você para você, né, ampliar esse contato. Ah, mas eu estou em mim, Calunga. Tá não. Tá não. Não tá não. Você tá meio lá, meio cá. Às vezes você tá muito doidão durante o dia. Ai, Calunga, eu nem vi o que eu fiz, não é, gente? Não tem umas coisas assim que a gente, durante o dia, assim, a gente pega, faz as coisas e faz meio no automático, né, gente? É meio ausência de consciência isso aí, viu? E quando a gente está ausente, quem que está presente? Para vocês refletir, né? Eu estou dando um exemplo cotidiano também, né? Você está ali, faz um monte de coisa no automático, né? Tem coisa que é bom você fazer no automático, dirigir um carro, por exemplo. Você não pode ser lerdo, lento. Você precisa dirigir o carro com uma certa velocidade, certo, gente? Tem coisa que é prática, mas tem coisa que você precisa estar presente. Às vezes a sua consciência não está presente, não. E quando você não está presente, o que é que está presente no seu lugar? Reflita. Você precisa refletir sobre isso. E continuando, né? Do Tiago. O Tiago tinha perguntado como é que eu faço contato com meus mentores. Você, de uma maneira mais limpa. Você, no você. Eu em mim. Positivo, leve, inspirado, não se alimentando de porcaria, não se ligando em porcaria, né? Eu tô vendo de novo, tá, Tiago? Entendo que as minhas crenças limitantes muitas vezes me bloqueiam, mas tento desconstruir isso. Muito bom, né, Tiago? Então, eu vou falar o seguinte para você, que daí isso tem a ver com o tema, tá bom? Essa live ela vai ser publicada aqui de novo, porque esse aqui é um curso, tá bom, gente? Um curso aberto. O perfil do menino tem exercício, tem live, tem um monte de coisa, é um curso aberto. E também vai para o canal Agentes da Luz. Tiago, eu recomendo que você assista essa live de novo e a anterior, porque nessa live eu expliquei para vocês como que isso funciona. Como você é um aparelho sensível? Por que você não está sentindo as coisas? Por que a sua mediunidade você tem a impressão que ela não aflora? Por que ela está comprometida com certas coisas que você não compreende? Aqui nós temos uma série de conhecimentos que você precisa botar na prática para mudar isso. Mudar, tá bom? Então, eu recomendo que você assista essa live e a outra, né? Como trabalhar minha mediunidade de cura. É Max, né? Olha, Max. Eu vou repetir que você tem que compreender. Você tem essa mediunidade de cura, você tem que curar você primeiro, né? Nesse processo de expansão da consciência, e de transformação, né, da experiência que nós estamos
promovendo aqui para vocês terem uma experiência diferente, você precisa entender que você é o fenômeno. Que as coisas que você acredita é autoconfirmável. E que voltar para você é a única saída para você. Você não tem que se comprometer com nada nem ninguém além de você. Né? Tá bom? Viu, Thiago? É o ser no ser. Tá bem? Porque o sistemão não quer que você fique no ser. Tá bom? Os parentes também não querem, não. Parente, como diz, né? Não quer. Por quê? Porque eles são a reprodução do mesmo. Eles não têm culpa disso, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que revelar, tenho que tirar o capuz né, das coisas, eu tenho que falar das coisas que impedem, né? Às vezes é incômodo, viu, gente? Esse trabalho é mais complicado e tem muita gente que não gosta, porque toca em certos pontos que as pessoas muitas vezes colocam como sagrado. Ai, é sagrado, é sagrado. Não é tão sagrado assim, não. Sagrado é você. Você é sagrado. Cada pessoa, cada consciência é sagrada. E tem certos assuntos que são desagradáveis para as pessoas muito tradicionais, cabeça fechada, que não entende. Que se ela não mudar o comportamento dela, não mudar o ser dela, ela não vai mudar a experiência dela. E quando chega no ponto de eu falar, olha, cuida só de você e larga o resto, a pessoa pega e fica brava. Tá certo, fica brava, mas eu tenho que falar as coisas. Como é que faz, gente? Para mudar a experiência se eu não falar as coisas? Né? Olha, meu amigo, tá falando da Umbanda, das coisas, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você vai no chamado do seu coração, né, meu amigo? Olha, o Max tá falando, sou espírita, falo que tenho que desenvolver minha mediunidade na Umbanda. Não sei o que fazer. Max, deixa eu te perguntar uma coisa. Falam quem? Você avalia quem são essas pessoas que falam. São pessoas que estão curadas, estão felizes, estão alegres, realizadas, ricas. Mexeu no dinheiro, né? São pessoas ricas, realizadas, alegres, felizes. Então aí eu estou te perguntando isso para você chegar na sua conclusão. Eu quero que você reflita quem são essas pessoas que dizem para você, né? Que crença que está atrás disso daí? Porque você não tem missão, filho. Deixa eu te falar, sua missão é com você, tá bom? Sua missão é com você. Enquanto você estiver entrelaçado com o povo, com as crenças, com as limitações, achando que você é só mais uma coisinha, uma coisica no universo, tudo, que você tem uma missão muito bonita, que as pessoas são uns coitados, que tem que fazer as coisas, que não sei o que lá, é complicado, entendeu? Nosso trabalho aqui, nós não acreditamos nessas coisas. Nosso trabalho de expansão da consciência, de divulgação das capacidades do ser, da integralidade do ser, nós não acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos que nós estamos aqui para realizar o espírito na matéria, para realizar os dons, para ter uma vida feliz, realizada, leve e legal. Mas isso demanda que vocês tenham uma postura diferente da manada, do resto do povo que está tudo indo, né, de qualquer jeito. Tá bom, gente? Então, o desafio é esse, é você perceber, e o eu em mim, que eu sempre vou trazer para vocês como um modo de práticas, de quinzenal, de você lembrar, olha, o povo está enganado, se você não mudar sua postura, sua atitude, seu ato, você não vai sentir, isso vai ser uma coisa que vai passar na sua vida, não vai fazer diferença. Tenta, testa, faz uma forcinha que você vai sentir diferença, tá bom? A nossa live acaba por agora, porque já faz mais de 1 hora que eu tô aqui, tá bom? O menino vai publicar aqui essa live, talvez amanhã, né? Hoje não sei se dá, mas amanhã, e no canal Agentes da Luz no YouTube. Agentes da Luz no YouTube, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, né? É muito legal compartilhar essa experiência, é muito interessante, nós vamos ampliar isso aí, tá bom? E eu quero que vocês tenham uma boa semana, né? Uma semana muito consciente, muito presente, né, gente? Muito consciente, presente no eu e em mim, tá?
Percebe a qualidade das pessoas que estão em volta, o discurso que está por trás. Não como uma maneira de você acusar alguém, mas de sentir qual que é o jogo da sua vida. O que está acontecendo de verdade? Quais são as mensagens que você recebe? Tá bom? Um grande abraço, um bom final de domingo, uma boa semana para vocês e até mais, gente. Até mais, até breve. Muito bom estar aqui. Um abraço para vocês. Até breve.